Então aqui, primeiro, sono físico. Vamos falar só um pouquinho sobre o sono físico e aí a gente entra nos sonhos. Então, saúde física. Todo mundo entende que o sono é de vital importância para a nossa saúde física, né? Nosso organismo, enquanto a gente dorme, nosso corpo não está morto. Nosso corpo, nosso organismo continua funcionando, continua para manter as nossas funções cerebrais, a organização dos nossos órgãos. Então, ele é essencial para a nossa saúde física. Mas não só isso, também a saúde mental. Porque enquanto a gente dorme, durante o nosso sono, o nosso cérebro passa por uma sessão de limpeza, é a faxina do cérebro, né? Então, essa parte mental de tudo isso aqui que a gente vê, olha lá, aspirador de pó, vassoura, vai limpando tudo isso. E é limpando o quê? Limpando esses nossos pensamentos, essas nossas experiências do nosso dia, de hoje, né? O que a gente viveu. Então, a gente precisa ir lá e fazer uma limpeza, porque muitas vezes esse acúmulo é o que nos causa estresse, tensão. Então, precisa fazer essa limpeza da parte mental e isso acontece quando a gente está dormindo. Tá? Então, ele alivia a nossa mente. E a parte da qualidade de vida. A nossa qualidade de vida está estritamente ligada à qualidade do nosso sono. Quem não dorme direito sabe bem do que eu estou falando. Né? E todos nós já passamos por uma noite mal dormida ou umas noites mal dormidas. Então, nossa qualidade de vida, ela está muito ligada à nossa qualidade do sono. E isso nos traz essa percepção da importância que o sono tem nas nossas vidas. Né? Então, o que acontece se a gente não dormir? Nunca. O que acontece? O que vocês acham que acontece se a gente não dormir? Fica maluco. E depois de ficar maluco, Morre, né? morre. A gente morre. O nosso corpo não foi feito para não dormir. Então, é a nossa necessidade e Deus sabe por quê, tem a razão de ser. Então, isso aqui só alguns aspectos. Então, aqui, ó, por favor, me deixe dormir. Então, dormir é uma necessidade orgânica que a gente carrega quando a gente fez, como a gente falou, né? Então, chega um momento que a gente vai dormir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Aqui, se eu tô perguntando. Então, a hora da televisão. É uma televisão, eu também fiquei olhando assim, em qualquer lugar. Eu tava subindo a escada para conversar, não, vai aqui mesmo. Quem aqui nunca dormiu em pé? Então, quando chega o momento que a gente precisa dormir, o nosso corpo dorme, né? Então, em qualquer lugar, é a nossa necessidade. Aí um pouquinho sobre a ciência e o sonho. Então, ao longo da história da humanidade, quando nós comentamos no início, a gente sempre teve essa curiosidade de saber o que sonhar com isso significa. Ah, se a pessoa sonha com isso, isso vai acontecer. É porque, né, a gente sempre tem, existem livros que você compra por aí que fala, ah, sonhar com isso significa isso, bem aquele cookie cutter, e às vezes dá certo, nossa, isso realmente aconteceu. Aí a gente acredita, compra o livro, lê ele inteiro e o resto todo não acontece. Né? Então a gente tem essa curiosidade, mas até hoje, cientificamente, não existe nenhuma prova de como os sonhos acontecem e muito menos do que eles significam. Mas a gente já tem, né, na neurociência que os sonhos acontecem durante essa fase REM do sono, que é o Rapid Eye Movement. Então é a fase do nosso sono profundo, onde a gente está dormindo bem, é ali que cientificamente a gente já comprova que os sonhos acontecem nessa fase aí. E todos nós sonhamos de 3 a 7 sonhos por noite. Então cego, surdo, mudo, criança, adulto, idoso, animal, todo mundo sonha, faz parte, né, do nosso corpo, da nossa mente, da gente sonhar. E uma coisa interessante, que também cientificamente falando aqui, 90% do que a gente sonha, a gente esquece nos primeiros 10 minutos após acordarmos. Ou seja, se você quiser fazer uma análise dos seus sonhos, escrever, acorda, pega um papel e uma caneta e começa a escrever. Porque 10 minutos depois, 90% você já vai ter esquecido. Né? Então, vocês já não tiveram essa impressão? Acordei, gente, meu sonho está vivo. Aí você espera outra pessoa ali acordar para você contar e dizer, ah, mas agora eu já esqueci. Né? Você já esqueceu a maioria dos detalhes. Então, fica a dica para quem quiser lembrar dos sonhos, escreva nos primeiros 10 minutos assim que você acordar. Aí você já vai ter mais. E a lembrança dos sonhos.
Aí aqui já não é ciência, mas acredita-se, dizem, que pessoas com sono leve sonham mais. E pessoas com sono profundo sonham menos, né? Tem uma variação de 3 a 7. E diz também que quem ronca muito sonha pouco. Não sei. Quantos espíritos? Pode ser. Então eu não sei, cientificamente a gente pode explorar, pode conversar um pouquinho aí, mas eu falo isso porque o Márcio não está aqui hoje, né, meu marido, mas ele ronca, né, como todo bom ser humano, ronca, e ele não lembra nunca dos sonhos dele. É por isso, Márcio, por isso que você emoções, você ronca muito. Bota um Aí a citar. gente brinca um com o outro sobre isso. Ô, Cris, compra um citar para ele baixinho, que ele vai parar de roncar. Pois é, já tem e não usa. Ah, é horrível. Né? Usar um citar. Mas dizem que quem ronca muito sonha pouco, então eu não sei se a qualidade do sonho, né, não deve ser tão boa, talvez não consiga entrar nessa fase para sonhar. As pessoas que estão na fase de depressão, elas não sonham. Olha, tá vendo? Mas a Interessante. depressão não sonha. Não consegue sonhar. Então talvez esteja ligado com isso, deve não conseguir entrar nessa faixa do sono que permite que os sonhos aconteçam mais, mas de uma forma ou de outra a gente vai sonhar alguma coisa, né? Uns mais, outros menos. Aí vocês já estavam falando aí sobre a Fran, né, sobre o consciente. Essa foto aqui é uma foto muito famosa, né, que se usa muito por aí, de Freud, onde ele compara a nossa mente com o iceberg. Fala iceberg em português, acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, compara a nossa mente. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a mente consciente, que é essa pontinha só do iceberg. Então, essa aqui é a nossa mente consciente. E aí nós temos a mente inconsciente, que olha o tamanho dela aqui. E todos nós temos isso, né? E é desproporcional dessa maneira. A gente tem a pontinha do iceberg, que é o nosso consciente, e todo o resto que nos compõe, que é o nosso inconsciente. Então, por que a gente mostra essa foto aqui? Primeiro, aqui no nosso consciente, nós guardamos o nosso dia a dia. O que a gente viveu hoje, quais foram as emoções que a gente sentiu, alegria, raiva, medo, né? O que aconteceu com a gente hoje, a gente guarda aqui na parte consciente, a gente lembra do que a gente fez hoje, né? E aí, na maioria das vezes. E aí no nosso inconsciente, a gente guarda todo o resto, todo o nosso passado. E o nosso passado é ontem, há 1 ano atrás, há 100 anos atrás, há 3 encarnações atrás, é o nosso passado, que forma a nossa mente inconsciente. Então nós temos esse mundo dentro da nossa mente. Então nesse inconsciente a gente tem, assim também como no consciente, mas olhem a proporção, as coisas que nos incomodam, as sensações que nós sentimos também de medo, de raiva, de alegria, seja o que for que estava ali na nossa mente, e a gente armazena tudo isso no nosso inconsciente. Aí o que acontece é que durante o nosso sono, né, que a gente vai ver mais pra frente, mas isso aqui vem à tona. O nosso consciente vem à tona e o nosso inconsciente também vem à tona. Então imagina a gente pegar tudo isso aqui e trazer para a superfície. Então isso daí faz parte dos nossos sonhos. A gente já começa a entender por que às vezes os nossos sonhos não fazem o menor sentido e por que eles às vezes fazem. Então, às vezes eles são nítidos, são claros, às vezes eles são distorcidos, às vezes eles são misturados, porque a gente já começa a entender que ele é uma mistura disso daqui. A gente ainda nem entrou num aspecto espiritual, né? Então, só fisicamente falando, a gente vem com tudo isso que pode fazer parte ali do nosso sonho, né? Então, segundo Freud, ele fala pra gente que o nosso inconsciente nos regula, né, nos direciona muito mais do que a gente imagina. Em muitas decisões que a gente toma na nossa vida, da maneira com qual a gente se comporta, que a gente é muito mais guiado por esse inconsciente do que a gente para pensar. Aliás, o tratamento, a Francesca, que é terapeuta, me corrija se eu estiver errado, os tratamentos de terapia, né, obviamente são também para trabalhar o nosso consciente, mas principalmente para trazer esse inconsciente à tona, para que ele se torne consciente, ou seja, que a gente veja, né, que ele existe e aí trabalha em cima disso. Né? A gente vai esse terreno com muito cuidado. A mente, ela é uma proteção muito grande. Então, o que a gente está empurrando para o inconsciente
talvez sejam questões que a gente ainda não consiga lidar. E a mente, sabiamente, vai empurrar para o inconsciente. Agora, devido à situação que está atrapalhando a vida do cotidiano, então vamos lá naquele pontinho, olhar um pouquinho, muito cuidado nesse terreno, trazendo para entender o que é. São os momentos certos de fazer isso. Mas a gente trabalha esse nosso consciente, trazendo ele para o consciente e trabalhando ali na medida das condições, do possível, do momento certo. Então, e aí agora aqui. Então, só para ilustrar, então ficou claro essa coisa do consciente, do inconsciente, de como é a nossa mente. A gente acha que essa figura faz a gente visualizar muito bem quem nós somos, só nessa parte mental. Né? Então, só para ilustrar um pouquinho, como que a gente sonha? O que significa? O que está armazenado, então, no nosso consciente, que vem à tona quando a gente está sonhando, e também no nosso inconsciente, também vem à superfície. E como é que a gente cria imagens? Como é que a gente dá imagens a esses sentimentos que a gente sente? Então, eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Pode apagar a luz, por favor? Eu apago a luz. Obrigada. Então, é um vídeo curtinho, mas presta atenção para vocês verem o que acontece. Eu não vou contar, mas Desdobrei. Esse negócio de sair do corpo enquanto tá dormindo é bom. Dá uma esticada no perispírito. Olha, minha mulher, linda. Não canso de olhar pra ela. Será que a Juliana já desdobrou também? Afonso, Amor, você ainda tá aí dentro? já saí. Tô aqui na sua frente. Meu Deus, quem é você? É uma bruxa! Meu Deus, uma bruxa, socorro! Que bruxa, Afonso? Sou eu, Juliana. Juliana? Eu tô muito diferente assim, fora do corpo. Um pouco. Mais bonita. Não exatamente. Eu tô feia, né, Afonso? Eu tô feia. Aliás, pra você eu tô sempre feia, né? Um inferno, porque eu me cuido pra burro. Eu só vivo na academia. Eu quase morro de inanição pra poder ficar assim, magrinha, bonita pra você. Plástica, lipo, só toma tíbia. Pra que isso tudo, Juliana? Pra você, Afonso. Pra você. A culpa é sua. A culpa é minha? Eu sempre te achei linda, Ju. Tá, então a culpa é dessa casa. Não sei. Da casa? O que tem a casa? O menino da padaria me falou que nesse terreno aqui, antes de construírem essa casa, tinha uma coisa terrível, tá? É um cemitério, Ju. O McDonald's. Essa casa tá repleta de energias gordas, entendeu? Só de respirar eu engordo aqui dentro, Afonso. Acho que eu vou tirar uma costela. Juliana, calma. Tudo bem que é importante cuidar do corpo, até porque é um instrumento perfeito para ajudar a cumprir nossas funções na Terra. Mas você está dando tanta atenção pro corpo físico e está esquecendo de embelezar sua alma. Mas o que embeleza a alma, Afonso? Ah, sei lá, Ju. Fazer o bem, ajudar o próximo, não ser egoísta, essas coisas. Afonso, você fala demais. Não sou só eu que falo isso não, Ju. Ó, Jesus, Francisco de Assis, Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade. Não, Afonso, eu tô vendo. O espírito não mostra como a gente realmente é? Pois é, você fala demais e faz de menos. Muda de assunto não, Juliana. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma pessoa melhor. Amar o próximo como si mesmo, fazer caridade, ajudar as pessoas que necessitam, se doar um pouco. olha agora. Deixa eu falar. Nossa, amor, eu tive um sonho tão estranho. Sonhei que eu tava enorme de gorda. E aí, parecia uma boca gigante, parecia um jacaré, me dando lição de moral. Esquisito. Não é? Eu também tive um pesadelo. Foi, amor. Sonhei que eu tava assim no castelo. Eu tava olhando uma princesa linda dormindo. E de repente vi uma bruxa gorda, enorme, gritando comigo e tomando Activia. Princesa linda? Tomando Activia. E ela tá com ciúme da princesa. E ela Então, o que esse vídeo mostra pra gente? Que existe ali uma preocupação na cabeça da Juliana com a aparência, né? E ela lembra de algumas partes. Ela lembra da parte da boca grande, de lição de moral. Então, ela não lembra exatamente do que aconteceu, mas mostra ali que são coisas do consciente, né? Que vieram à tona ali naquela interação que eles tiveram, e também as coisas do inconsciente. E aí, quando acorda, a gente lembra tudo dessa forma. Não sei o que lá, que tive, a boca, jacaré, grande. Então, por isso que os nossos sonhos nem sempre faz sentido, né? Porque a gente tem toda essa mistura.
Tá bom, então vamos lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 402. Como aliviar a liberdade do espírito? Avaliar. Então lê para mim, Poli. Lê para mim, Poli. Olha, eu sei o quê? Livro dos Espíritos 402. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O sono liberta, em parte, a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. Isso deve vos ensinar uma vez mais não temer a morte, uma vez que morreis todos os dias. Legal isso, né? Pratica, né? Então, o nosso sono é um repouso para o nosso corpo físico, mas o nosso espírito não precisa descansar, ele não precisa dormir, é a necessidade do corpo físico. Então, enquanto o nosso corpinho físico está lá descansando, nossos sentidos físicos estão adormecidos, o nosso espírito sai do corpo, como a gente viu ali naquele desdobramento, e a gente vai ver mais um pouquinho lá para frente, e assume as suas características espirituais. Tá? Mais um, Vânia. O sono é a porta que Deus abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, que eles devem devolver ao seu verdadeiro meio. Então, o sono, como a gente já falou algumas vezes, né, foi nos dado para esse descanso, para repor as nossas forças orgânicas, para fazer essa limpeza da nossa mente, mas também para que a gente reponha as nossas forças morais. E como que isso acontece? Quando a gente começa aqui a entrar na parte espiritual do tema de hoje. Repor as nossas forças morais no sentido de irmos buscar esse convívio, esse intercâmbio com os espíritos mais elevados, espíritos divinos, nossos anjos guardiões, nossos familiares que já se foram, seja quem for que vai nos dar esse suporte. Tá? Então, a gente também pode se fortalecer, fortalece-se fisicamente através de descanso físico e moralmente através desse intercâmbio que a gente pode ter com os bons espíritos nesse momento. Isso é a importância da oração, né, gente? Não deixa de orar. Com certeza, E peço para a espiritualidade me orientar o que eu estou precisando melhorar. Sim, isso mesmo. Então, falando um pouquinho sobre o conteúdo dos nossos sonhos, isso ainda está nessa pergunta 402, na parte da explicação de Allan Kardec, a gente tirou alguns trechos, tá? Então, os sonhos são o produto da emancipação da alma, se estendem aos lugares mais afastados ou jamais vistos e algumas vezes até em outros mundos. Então, os sonhos são essa liberação, como a gente já falou, da nossa parte consciente, da nossa parte inconsciente, da nossa mente, mas também das experiências que o nosso espírito tem ao estar fora do corpo físico. Significa tudo que ele vê, tudo que ele sente, com quem ele encontra, tudo isso são experiências que a gente coloca dentro dessa caixinha chamada sonho. Tá? Então, a partir disso, a partir das nossas experiências, da mesma forma que a gente sente, os nossos sentimentos são parte do nosso espírito. Então, quando a gente vai fazer uma viagemzinha ali no mundo espiritual, né, e depois volta para o corpo, a gente também tem sentimentos de medo, de alegria, vários sentimentos diferentes que a gente vai sentir, tá? Então, a estranheza das imagens, do que se passa ou do que se passou, misturados com as coisas do mundo atual, formam esses sonhos estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. Então, é por isso que a gente não consegue decifrar os sonhos e dizer com certeza que sonhar com isso significa aquilo. Porque a gente está falando o sonho é complexo. É uma complexidade de experiências e é única de cada um, né? Cada um tem a sua mente consciente e inconsciente, assim como a sua experiência fora do corpo, para onde você vai e quem você viu ali naquele mundo espiritual, né? Então, a incoerência dos sonhos também se explica pelas lacunas incompletas do que nos apareceu. Então, nem sempre a gente vê a história inteira do mundo espiritual.
Aí, um pouquinho que você falou, Fran, Divaldo, tá? Então isso não é Cris falando, Divaldo falou que quando a gente sonha preto e branco, normalmente são clichês do nosso inconsciente vindo para a superfície. Mas quando a gente sonha colorido, com o começo, meio e fim, e que o sonho faz sentido, são encontros que realmente tivemos no mundo espiritual. Então a gente começa a prestar um pouquinho de atenção no nosso, quando não faz sentido, igual o sonho olhado lá que tive lá, que não faz nada sentido, foi ali, né, uma coisa que emergiu, os dois estavam ali juntos. Mas quando, segundo o Divaldo, ele é colorido, ele tem riqueza de detalhes, ele faz sentido, é realmente uma experiência, um encontro que nós tivemos no mundo espiritual. Um encontro real espiritual. Então, quando nós dormimos, o corpo, não só o corpo físico está cansado, o nosso espírito também está cansado do nosso corpo. Ele quer sair, ele quer dar uma volta, como ele falou assim, esticar o perispírito. Então, o nosso espírito também quer fazer essa viagem curtinha ali. Então, mesmo desprendido do corpo, o nosso espírito está conectado, está um pouco desprendido do corpo, mas ele já consegue gozar de uma liberdade espiritual, de uma expansão espiritual e fazer coisas que a gente nem imagina, tá? Então, para ilustrar um pouquinho para vocês o que o nosso espírito pode fazer só quando ele está disperso, ele ainda está conectado ao corpo, mas ele está desdobrado. Olha o que a gente pode fazer, só para vocês terem uma ideia. Projeção astral é o processo pelo qual o seu corpo astral sai voluntariamente de seu corpo físico, enquanto este dorme ou permanece relaxado. Com isso, em total e completa segurança, você não fica preso aos limites da matéria. Seu corpo astral se mantém conectado com seu corpo físico por meio do cordão de prata, uma ponte energética entre esses dois corpos. Com seu corpo astral livre, você estará pronto para desfrutar de uma maravilhosa experiência de liberdade e êxtase e se deslocar para onde quiser. Você pode viajar para o fundo dos oceanos, pode sobrevoar por cima dos prédios e das cidades. Pode observar pessoas conhecidas e amigos, com a prática. Pode inclusive atravessar os limites do tempo e visitar antigas civilizações e seus costumes. Você pode viajar através do espaço e conhecer diferentes planetas, galáxias e lugares nunca explorados. Seu corpo astral pode também estabelecer contato com mestres espirituais. Pode conversar com eles. Pode ser conduzido para o arquivo dos registros akáshicos e conhecer informações de seu presente, seu passado e das probabilidades do futuro. Essas informações irão revelar quem realmente você é e te ajudarão a obter preciosos insights sobre sua atual existência. Você irá crescer espiritualmente. Mais do que isso, será capaz de encontrar respostas para tomar suas decisões com grande sabedoria. Com os registros das possibilidades futuras, enxergará com clareza quais são as melhores opções para suas decisões nos negócios ou em qualquer área de sua vida. E então, quando quiser retornar ao seu corpo físico, simplesmente pense nele. E rápida e tranquilamente, o seu corpo astral estará novamente integrado ao plano da matéria. Isso é só para a gente ter uma ideia. Obviamente que essa liberdade é de acordo com a nossa evolução, né? Quanto mais evoluídos, mais essa liberdade espiritual a gente tem. Mas aqui alguém já precisou pegar o avião para sonhar que estava no Brasil? Então a gente viaja, mesmo a gente, na nossa condição espiritual atual, a gente tem condições de levar a nossa mente para muitos lugares.
Esse das corpo muitas astral é o perispírito, experiências. né, Cris? Hã? Esse corpo astral é o perispírito. É o perispírito. Então a gente vai para vários lugares, tá? Então isso aí só para dar uma visualização do que o nosso espírito faz enquanto a gente está dormindo. Sonhos são a parte da nossa realidade. Sonhos são a parte da nossa realidade. Então, o espírito ruma em direções, isso é muito importante. Agora a gente começa a entender, e já partindo aqui para a parte final, o espírito ruma em direção às suas tendências e às pessoas a quais se vincula. Então, a gente viu ali aquele, né, espírito viajando para o Egito, para tudo quanto é lugar. O que significa isso? Que a gente vai para onde a gente quer. E para onde a gente quer ir? A gente quer ir para as nossas tendências. Da mesma forma que a gente faz na vida física, as coisas de acordo com as nossas tendências, nosso espírito não é diferente. Né? O nosso corpo ele só segue o nosso espírito, nosso perispírito, a nossa bagagem espiritual. Então, também, quando estamos libertos do corpo físico, parcialmente, a gente vai seguir essas tendências. Então, o espírito pode ir para as zonas inferiores ou para as zonas superiores. Né? Então, a gente pode fazer diferentes coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente fizer uma visitinha ao ambiente inferior, né? A gente já faz isso e a gente podendo viajar e fazer, né, toda essa viagem astral que a gente mostrou ali nos leva longe. Então, por exemplo, encontro com obsessores pessoais e espíritos afins. Então, nós atraímos, além dos nossos obsessores, né, que todos nós temos os nossos obsessores espirituais em diferentes níveis, e não significa que sempre, né, a gente pega um, larga um, pega outro, de acordo com a nossa condição mental atual, que a gente está vivendo também, mas a gente atrai todos esses espíritos afins. Então, se a minha vibração espiritual é de alguém que está sentindo, que é alguém que tem muitos vícios, que está sentindo medo, que tem ódio, que tem mágoa, que tem inveja, quem que eu vou atrair? Os mesmos espíritos que estão nessa vibração. Então a gente nunca vai sozinho, a gente está sempre acompanhado. Né? Então a gente pode tanto se encontrar com espíritos especificamente ligados a nós, né, no sentido negativo, quando a gente fala assim de obsessor, mas também a gente vai pegando no caminho todos esses que estão afins, conectados na mesma faixa vibratória da nossa vibração. Né? Então existe essa simbiose de pensamentos facilitando um ataque espiritual. Porque quando vê, às vezes não tem nada a ver com a gente, mas quando vê, olha ali o que ele está carregando, é um invejoso puro, eu também sou, vou junto com ele. Então a gente vai se conectando dessa forma. Então quando a gente visita um ambiente inferior no mundo espiritual, isso acontece com a gente até aqui, no mundo carnal. Vocês vão ver. Agora, se a gente vai num ambiente inferior, no mundo espiritual, obviamente que aquele ambiente ele é carregado de fluidos negativos, de fluidos pesados, né? Que repercute no nosso corpo físico, porque a gente está ligado. Então, é uma experiência do nosso espírito, desses fluidos negativos e pesados, mas como a gente ainda está conectado com o nosso corpo físico, o nosso corpo sente. E aí, muitas vezes, a gente acorda exausto. Né? Então, a gente pode acordar exausto simplesmente porque o nosso corpo físico não dormiu direito, mas se você dormiu bem, dormiu a noite inteira, dormiu 9 horas na noite e acordou exausto, pode ser que tenha sido isso aqui, aonde que você foi, porque a gente fica encharcado desses fluidos negativos e pesados que a gente foi lá coletar nesse ambiente inferior. Nosso corpo, nosso espírito, tem o espírito bem cheio dele e passa um pouquinho ali para o nosso corpo, tá? Da mesma forma, como a gente viu ali, a gente pode fazer uma visitinha para um mundo mais arrumadinho, para um ambiente mais superior, né? Então, os conselhos de luz se traduzem em intuições e pressentimentos. Então, o espírito, mais uma vez, vai procurar os espíritos afins, os lugares afins, as vibrações afins. E nós não somos sempre indo aos ambientes inferiores ou superiores, a gente varia, né? Nós não somos pessoas ainda que têm esse equilíbrio.
Então, às vezes a gente vai para a gente está trazendo essa informação para que cada um faça a própria análise dos seus sonhos, porque é único, cada um tem os seus, né? Então, as experiências sentidas durante esses encontros ou essas visitas a ambientes superiores aqui nesse slide, por exemplo, a gente não conserva lucidamente, porque, como nós falamos, essas experiências são sentidas pelo espírito. Só que algumas coisas ficam impressas no nosso corpo físico. E quando esses conselhos, essas conversas que a gente tem com os espíritos do bem, a gente pode voltar com muitos sentimentos de intuição, de pressentimento, de que alguma coisa vai dar certo ou vai dar errado. Nessas intuições que a gente tem o tempo inteiro, que a gente mal coloca tempo para ouvir essas intuições e pressentimentos. Mas quando a gente quer, a gente consegue fazer essa ponte de comunicação. Tá? Então, e muito mais do que a gente imagina, essas intuições que ficam ali impressas com a gente e os pressentimentos governam a nossa vida. Às vezes a gente toma decisões que a gente nem percebeu, mas foi baseado nessa intuição, que a gente nem chamou de intuição, mas esse sentimento que a gente estava tendo ali, e talvez tenha sido aqui uma visitinha lá no ambiente superior que a gente coletou, então, esse conceito de fazer dessa forma. E, obviamente, da mesma forma, quando a gente vai em um ambiente como esse, a gente recebe agora os fluidos são mais sutis, são positivos e a gente acorda revigorado. Então, a gente vai ter essa experiência, cada um tem que prestar atenção como é que dorme, que a gente vai falar depois, que a irmã já começou a falar ali, e como a gente acorda. Então, já vai dando pra gente essa repercussão no nosso corpo físico. Nossa, humor, né? Falando um pouquinho de pesadelo, né? Porque todo mundo aqui já teve pesadelo, certo? Então a gente já teve, a gente vai ainda ter, todo mundo já experienciou isso. Então, primeiro em criança, principalmente antes dos 7 anos de idade, são sentimentos do espírito que acaba de reencarnar e que às vezes está com medo da encarnação, está com medo de não suceder, de não conseguir fazer o que ele se comprometeu a fazer, ou às vezes é um encontro com os obsessores do mundo espiritual que estavam com ele lá e que agora o viu reencarnar e fica. Então, quando criança tem pesadelo, normalmente, principalmente antes dos 7 anos de idade, se atribui a isso. E como pais, como tios, né, qualquer relacionamento que você tenha aí com a criança, é importante manter a calma, passar essa confiança para a criança, explicar, não tenha medo, eu estou com você, nada vai acontecer, dar um abraço, né, um aconchego para a criança nesse pesadelo. E às vezes a criança vê as coisas, eu estou vendo fantasma, tá querendo me assustar. Então é também explicar isso, né, a realidade da imortalidade para a criança, mas numa linguagem infantil. Né? Não vamos dar uma aula de perispírito fluido para a criança, mas a gente vai explicar na linguagem da criança conforme o entendimento dela, para que ela não tenha medo, mas também a gente não vai desmestir. Não, você não está vendo nada, você está imaginando. Né? Então, cada um ali, se você não sabe como fazer, faça uma oração, pede ajuda, que a espiritualidade vai te intuir como falar, mas na linguagem infantil. E, obviamente, aplicar as raças. Ajuda muito. Mas não é só criança que tem pesadelo, a gente também tem. E Divaldo fala uma coisa pra gente muito interessante. Gente, eu já tentei isso, funciona. Funciona. Ai, não é ruim quando a gente tá tendo um pesadelo? E aí parece que a gente volta a dormir e o pesadelo continua. Parte 2, não é? Não é possível. Aí você acorda, volta a dormir, começa de onde parou. Aí o Divaldo falou assim, ó. Ao acordar de um pesadelo, que muitas vezes da parte ali que vai morrer, que vai matar, que não sei o que você acorda, né? Naquela parte aí você acorda todo angustiado, assim. Então, nesse momento, quando você acordar do pesadelo, faz uma oração e reprograma seu sonho. Então, se aquele pesadelo era a pessoa que você ama ali, ia morrer, reprograma, coloca um final feliz, que ela viveu, que tudo deu certo, que, né, na hora H o negócio foi pro outro lado, tudo certo. Então o Divaldo fala assim, ó, ressonhe os seus sonhos. Então a gente pode criar um final feliz aos nossos sonhos. Então a gente tem essa capacidade de ressonhar. Então a próxima vez que tiver um pesadelo, tenta isso.
Acorda, pensa no seu pesadelo, põe outro final nele que te dá sossego e aí volta a dormir para ver se você sonha dessa maneira. Eu creio. Conselho de fato. Tem certos medicamentos, especificamente um antidepressivo, que causa sonhos vívidos e pesadelos. É abaixo de 1%. Mas acontece. Eu tô com um caso desse e agora eu vou falar para ela com isso. Ressonha, lembrado. Na realidade, eu tô O que falando altera ali, né, a nossa mente Não pode sei. ocasionar isso daí. Então acontece isso. Tô te falando, Divaldo aconselhou, eu já fiz, deu certo. E aqui, a Ivone já falou ali, né, pra gente, antes de dormir, o orar e vigiar, que é sempre importante. Então a gente começa dizendo o seguinte, olha, nós dormimos 1/3 da nossa encarnação. Gente, é muito tempo. Se Deus quisesse que nós aproveitássemos cada minuto da nossa vida acordados, Ele não teria feito o nosso corpo com a necessidade de dormir, como a gente viu no início. Ou seja, esse 1/3 da nossa encarnação não é um tempo que Deus colocou para a gente para ser desperdiçado. É para a gente aproveitar a oportunidade de voltarmos à casa espiritual, para continuar no nosso aprendizado, para conversar com um espírito amigo que tem condição de nos dar um bom conselho, para entrar em intercâmbio com o nosso anjo da guarda, para ir a ambientes superiores, né? Melhor para a gente, que possam nos ajudar. Porque imagina, pensa na lógica de Deus, né? Que Deus não é menino, Deus não vai fazer as coisas sem pensar, tudo se conecta e tudo se completa. Para que Ele criaria a gente com 1/3 da nossa vida desperdiçada? Então existe uma razão de ser e é isso que a doutrina espírita traz para a gente, nos esclarece. Esse momento, 1/3 da nossa vida, o que a gente vai viver, é dedicado para que a gente possa ir recarregar as nossas baterias, né, na nossa casa permanente espiritual, que aqui a gente está temporariamente só de passagem. Então a gente vai lá, recarrega as nossas baterias e volta para continuar a nossa jornada, os nossos desafios. Aliás, espíritos evoluídos, né, assim um pouco aqui do nosso nível, eles conseguem reencarnar porque existe esse tempo para eles irem para lá. Seria muito mais difícil para um espírito evoluído estar encarnado sem poder ter esse intercâmbio, porque eles estão tão mais conectados com a imortalidade da alma, com a vida espiritual, então é nesse momento, agora posso lá. Né? Então vamos fazer uso disso daí, que Deus nos fez nessa composição exatamente para isso. Agora, antes da gente dormir, né, a gente deve manter aí os pensamentos numa faixa vibratória boa, como a gente falou um pouquinho atrás. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque nossa mente não é uma projeção. Então a gente está andando como se a gente fosse uma parabólica. Imagina que a gente tem um projetor aqui com as nossas vibrações. Então quando a gente dorme e a gente desprende do corpo e começa em mundo espiritual, aquilo que a gente falou, a gente vai atraindo os espíritos que pensam como a gente, porque eles estão vendo o que a gente está pensando. Eles estão vendo o que a gente está sentindo. Então a gente precisa cuidar da hora de dormir, de como que a gente vai dormir, ou seja, colocar a roupa certa para dormir, moral, espiritual, para que lá a gente não seja esse projetor só de coisas negativas atraindo quem está na mesma faixa vibratória. Então uma das coisas, não dormir contrariado nem alcoolizado. Quando a gente dorme contrariado, o que a gente está sentindo? Então é isso que a gente está atraindo. Então a gente vai encontrar, né, alcoolizado também, fazer a higiene mental antes de dormir. Então, ler uma oração, ler uma mensagem bonita ali do Minuto de Sabedoria, que é curtinho, ou do Orar e Vigiar, alguma coisa que vai te fazer essa limpeza para que você durma, então, numa faixa vibratória. E até ali naquele slide anterior das crianças tendo pesadelo, isso aqui também é importante para as crianças. Então, se você tem uma criança que está sempre tendo pesadelo, leia para ela uma historinha de contos de fada antes dela dormir, porque aí coloca ela naquela faixa vibratória mais protegida, que a criança também projeta seus pensamentos, não só os adultos. Então, fazer a criança ir dormir com aquela fábula, aquela coisa de final feliz, de que tudo deu certo, também coloca ela no mundo espiritual mais protegida, para que os espíritos perturbados não consigam, então, alcançar com tanta facilidade. E também vale pra gente, né? Então,
esse outro slide, na verdade, que eu toquei aqui. Então, para a gente concluir, a gente fala, vamos aqui, ó, a nossa conduta diária. Então, na verdade, era isso aqui que eu ia falar. Refletir no conteúdo dos sonhos, tá? Então, vamos concluir falando isso e não tentar decifrar. Então, a importância não é a gente saber o que sonhar com o que significa o que, né? Então, essa é uma palestra, uma fala superficial, obviamente que tem muito mais material para a gente ler sobre isso, mas o suficiente só para esclarecer que não tem como a gente decifrar, né? A gente já viu do que os nossos sonhos são compostos de quê? Então, é refletir no nosso conteúdo, no nosso próprio conteúdo único. O que tem sido os nossos sonhos? Será que é onde que eu fui? Ou então, o que eu estou pensando? Como tem sido a minha vida? Será que eu estou precisando fazer uma terapia desse meu inconsciente que está precisando ser trabalhado? Será que eu estou fazendo as decisões, tomando decisões certas na minha vida? Será que eu estou indo? Como é que está o meu consciente? O que eu fiz hoje? Como é que eu dormi hoje? Né? Onde que eu fui hoje? Começar a fazer essa análise própria dos seus sonhos, para que ele, então, é essa que é a parte que vale, né? E não tentar decifrar, porque isso aí é bobagem, né? Não vai te trazer nada. E aí vem aquele quesito, essa pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Como é que eu tenho estado no trabalho do bem, na reforma íntima? Porque quando a gente fala da nossa mente é a nossa reforma íntima, né? É o nosso interior. Como é que eu tenho trabalhado esse meu consciente, essa minha parte inconsciente? Eu tenho trabalhado no bem, eu tenho me esforçado para ser uma pessoa melhor? Porque se a gente está fazendo isso, essa é a nossa conduta diária. E a nossa conduta diária é os nossos sonhos, é a reflexo, né? É a projeção do que a gente tem dentro, que a gente vai trazer. Da mesma forma que as nossas decisões para onde nós vamos, tanto aqui quanto no mundo espiritual, né? Então, essa é a proposta de entender o sonho. O sonho a gente entende, que a gente explicou fisicamente aqui falando, mas a proposta de entender os sonhos é essa, e não de ficar preso a coisas, a bobagem de saber o que uma coisa significa e outra. Então, sono e sonhos não são fenômenos isolados. A gente quer terminar com essa frase para que traga uma reflexão para cada um de nós, que significa alguma coisa, né? Significa alguma coisa que nos traz um convite de olharmos para dentro. Então, vamos todos sonhar com a mudança, com a nossa mudança, que será então um reflexo da mudança que a gente quer ver no mundo físico e também no mundo espiritual. Tá bom? Então é isso, gente. Então cada um, desculpa que eu não decifrei o sonho de ninguém, nem dos meus próprios, mas eu acho que a gente já tem ferramenta para entender os nossos próprios sonhos e para sonhar melhor. O Cris, Raul Teixeira falou uma coisa interessante. Essa frase que a gente fala muito primeiro. Dize-me com que andas, que eu te direi quem és. E espiritualmente falando. Dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. Verdade absoluta nos dois L's, né? Então, tá. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não sei o que seu sonho significa, mais uma vez falando. Então, tá bom. Então, vamos terminar por hoje. Todo mundo vai pensar nos seus sonhos. E eu quero só mostrar esse último slide para vocês. Como eu falei, foi uma pincelada sobre esse assunto que é rico, que é intrigante, né? Que a gente sempre quer saber mais. Então, entre outras obras, mas a gente tem aí ó, Os Mensageiros, são todos os livros que a gente tem na nossa biblioteca, falando exatamente sobre o sonho, uma experiência assim lindíssima. No capítulo 38, a gente tem o Mensageiros da Luz, a gente tem o Nosso Lar, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tá por todo lado. Então, quem quiser saber mais, entender mais sobre os seus sonhos, leia mais, tá bom? Nessas obras aí.